Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cirano Cerqueira, eu sou advogado e vamos começar mais um capítulo do Quero Entender Direito, em que construímos mapas mentais sobre os principais assuntos do direito que são cobrados em concursos públicos. O tema de hoje é classificação dos bens. Mas antes de entendermos tudo desse assunto, não se esqueça de baixar o mapa completo em alta qualidade no link da descrição. Assim, você pode revisar esse conteúdo quando quiser. Aproveita e confere o link para assinar o Descomplica Concursos com aquele desconto amigo. Vamos lá? Assim como outros institutos do direito civil, os bens são passíveis de serem classificados em espécies e subespécies. Bens são valores materiais ou imateriais, todos objetos de relações jurídicas e de natureza patrimonial. Isso significa que podem incorporar ao patrimônio de um sujeito de direito, seja ele pessoa física ou jurídica. Os chamados bens jurídicos não patrimoniais são bens que não possuem valor econômico, como a vida, a saúde e a honra, por exemplo. Mas isso nós iremos entender mais à frente. Iniciando nossas classificações, a primeira que iremos destrinchar é a de bens considerados em si mesmos, que se subdivide em outras categorias. A nossa primeira divisão será a de bens fungíveis e bens infungíveis. Os bens fungíveis são substituíveis, ou seja, nos termos do artigo 85 do Código Civil, são aqueles que podem ser substituídos por outros do mesmo gênero ou espécie, quantidade ou qualidade, como por exemplo, sacos de batata, café, soja ou até mesmo o dinheiro. Já os bens infungíveis são justamente o contrário, são insubstituíveis. Eles não podem ser trocados por outros de mesma qualidade, como uma obra de arte ou aquela camisa do seu time de coração, autografada por um jogador famoso. Falaremos agora sobre bens consumíveis e bens inconsumíveis. Os bens consumíveis ou não duráveis, por sua vez, são aqueles em que o uso importa necessariamente a destruição imediata da própria substância, da mesma forma como aqueles destinados à alienação, conforme encontramos no artigo 86 do Código Civil. Temos como exemplo os alimentos, de fato consumíveis, e o dinheiro, consumível de direito. Já os bens inconsumíveis são os bens duráveis, isto é, não se perdem com o uso, como os carros. Falemos agora dos bens divisíveis e indivisíveis. Previsto no artigo 87 do Código Civil, os bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem que sua substância seja alterada, como uma pizza, que se for dividida não perde sua qualidade de pizza. Por outro lado, os bens indivisíveis são aqueles que são impossíveis de serem fracionados, porque perdem a própria essência. Vale destacar que essa indivisibilidade pode ser da própria natureza do bem, como um animal ou por determinação legal, como é o caso da servidão de imóveis. Falemos de bens singulares e bens coletivos. Conforme disposto no artigo 89 do Código Civil, são bens singulares os que, embora reunidos, se consideram por si só, independente dos demais. Um bom exemplo é uma ovelha em um rebanho. Caso seja retirada do grupo, ela, individualmente, continuará sendo uma ovelha. No caso dos bens coletivos, é a mesma lógica. Eles são a junção dos bens singulares, sem o desaparecimento da condição singular de cada um. Seguindo o mesmo exemplo do rebanho, que continuará sendo um rebanho mesmo que uma ovelha tenha sido retirada dele. Ou com uma biblioteca, que se retirado um livro, ela não perde sua condição de biblioteca. No entanto, é necessário e importante lembrar que os bens coletivos também são chamados de universalidades, que podem ser de fato ou de direito. Seguindo o artigo 90 do Código Civil, a universalidade de fato é a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm a mesma destinação unitária, como é o caso da biblioteca que falamos, por exemplo. Além disso, esses bens podem ser objetos de relações jurídicas próprias. Por outro lado, a universalidade de direito é o complexo das relações jurídicas, dotadas de valor econômico, de uma pessoa, ou seja, herança, patrimônio e afins. Agora, falemos sobre bens móveis e bens imóveis. Conforme o artigo 82 do Código Civil, os bens móveis são os suscetíveis a movimentos, isto é, que podem ser transportados sem que haja alteração na sua substância ou na sua destinação econômico-social. Essa subcategoria se divide em outras. A de imóveis, por natureza, que podem ser semoventes,
que se movem por força própria, como um cachorro, ou propriamente ditos, movimentados com facilidade pela força alheia, como uma cadeira. A de móveis por determinação legal, previsto no artigo 83 do Código Civil, como as energias de valor econômico. E por último, a subcategoria de móveis por antecipação, que envolve bens incorporados ao solo para separar-se dele no futuro, como é o caso de plantações de árvore para extração de madeira. Já os bens imóveis são aqueles cuja movimentação é impossível sem que haja sua destruição. Eles aparecem de diversas maneiras, como os imóveis por natureza, solo, espaço aéreo, por exemplo, imóveis por acessão natural, ou seja, tudo aquilo que adere naturalmente ao solo, imóveis por acessão artificial, quando a aderência de um bem ao solo é feita por meio de força humana, e por último, imóveis por determinação legal, como está disposto no artigo 80 do Código Civil, o qual diz respeito aos direitos reais sobre os bens imóveis e o direito à sucessão aberta. Pronto, pessoal! Agora que já olhamos tudo referente aos bens considerados em si mesmos, podemos ir para a segunda classificação dos bens, que recebe o nome de bens reciprocamente considerados. Mas antes de continuarmos, quero lembrar para vocês que o Descomplica Concursos não é só aqui no YouTube não. Temos uma plataforma cheia de aulas incríveis, resumos e planos de estudos para você passar no concurso que você quer. Então aproveita o link aí na descrição para assinar com esse desconto, beleza? Agora, a primeira categoria de bens reciprocamente considerados é a de principais, que são os bens que existem sobre si mesmos, não dependem de nenhum outro bem, como o solo. A segunda categoria, denominada acessórios, por sua vez, dependem dos principais para existirem. É imprescindível ter em mente que os acessórios são divididos em frutos, que são as utilidades produzidas periodicamente pelo bem principal, e que a colheita não diminui o valor ou a substância da fonte, como o exemplo de uvas em uma vinícola. Em produtos, que são as utilidades produzidas pelo bem principal, mas de forma não periódica, gerando uma diminuição na produção até que a fonte se esgote, como é o caso da extração de diamantes em uma mina. Em pertenças, que não fazem parte do bem principal, mas se destinam a seu serviço, como tratores de uma fazenda, por exemplo. E por último, as benfeitorias, que nos termos do artigo 96 do Código Civil, são acessórios incorporados ao bem principal pelo homem com o intuito de conservar, melhorar ou embelezar algo. A terceira e última classificação do Instituto Civil de Bens é a de bens considerados em relação ao titular do domínio. Ela, por sua vez, se divide em duas subcategorias, a de bens públicos e bens particulares. Os bens públicos, conforme dispõe o artigo 98 do Diploma Legal, são de domínio nacional e pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, além de serem inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Esta categoria é subdividida em bens de uso comum, que pertencem ao Estado e podem ser usados por qualquer pessoa, como praças e ruas. Bens de uso especial, que possuem uma destinação específica, como hospitais públicos, e bens dominicais, que pertencem ao Estado, mas que não estão sendo aproveitados, como um prédio público abandonado, por exemplo. Nesse último caso, os bens podem ser desafetados e futuramente alienados. Em contrapartida, os bens particulares são todos aqueles bens que não são públicos, como o imóvel de alguém ou a sede do Descomplica aqui no Rio de Janeiro. Então, alunos, eu vou ficando por aqui, mas vocês podem continuar estudando através do Descomplica Concursos, que, como vocês já sabem, está em promoção no link da descrição. E não se esqueçam de baixar o mapa em alta resolução. Lembre-se de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum vídeo novo ou aula grátis que acontece por aqui. E é claro, se você gostou desse vídeo, ajude um amiguinho aqui e deixe seu like, tudo bem? Até em breve, pessoal!